Olá, alunos! Tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre materiais, características comuns como flexibilidade, dureza e outros elementos. Primeiro, imagine que sirvam água para você beber em um copo de papel sulfite, ou então que você tenha de dormir em um colchão feito de madeira. Isso parece estranho, não é mesmo? Provavelmente sim, pois estamos acostumados aos objetos do nosso cotidiano, que são comuns e têm determinadas formas e são feitos de determinados materiais. Observe a imagem. Você consegue identificar de que materiais são feitos alguns dos objetos que aparecem nessa fotografia? Para que servem as joelheiras e as cotoveleiras das crianças? Quais são as características dos materiais de que geralmente são feitos as joelheiras e as cotoveleiras? Vocês conseguem identificar? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Agora prestem atenção nesse questionamento. Do que é feito isto? Camas, mesas e cadeiras muitas vezes são feitas de madeira. Copos e garrafas podem ser feitos de vidro. Panelas e faca quase sempre são de metal, como alumínio, ferro ou aço. Travesseiros e colchões são feitos geralmente com espumas. Roupas são feitas com tecidos que podem ser de algodão ou de outros materiais, como seda e lã. Sapato e bolas são feitos normalmente de couro ou de plásticos variados. Usamos muitos objetos em nosso dia a dia. Eles são feitos de materiais com características próprias. Vamos entender um pouquinho mais o que seria isso, então. Um material para cada coisa. Um único objeto pode ser feito com mais de um tipo de material. Por exemplo, os skates. Como da imagem, geralmente tem rodinhas de plástico, a prancha de madeira, além de diversos componentes de metal. Os materiais têm características próprias e diferentes entre si. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Vamos entender a diferença de materiais rígidos e materiais flexíveis. Primeira diferença é entre a rocha e o papel. Qual seria a diferença entre esses objetos? Existem muitas, mas uma que chama bastante atenção é o fato de que um deles é muito rígido e o outro muito flexível. Materiais rígidos são aqueles que não mudam de forma facilmente quando os apertamos. Esticamos, tentamos dobrá-los ou torcê-los. Assim, eles são usados para construir objetos que precisam ser resistentes. O tijolo que usamos para fazer paredes é um exemplo de objetos feitos de material rígido. Materiais flexíveis são aqueles que mudam de forma com relativa facilidade quando os apertamos. Tentamos dobrá-los ou torcê-los. As bexigas são bastante flexíveis, por isso é possível dobrá-las e torcê-las de diversos modos. É importante compreender que um objeto rígido pode ser um pouco flexível também, e o contrário também pode acontecer. Por exemplo, uma barra de ferro é bastante rígida, mas também é um pouco flexível. Ela pode até mudar de forma, mas para isso é necessário aplicar muita força. Já a almofada do sofá é bastante flexível, mas também é um pouco rígida. Quando você se apoia nela, a sua forma é alterada só até determinado ponto. Nessa imagem, qual objeto é mais flexível? O copo de vidro ou a bola de borracha? Qual dos dois? Olha a pergunta bem fácil, né? Observem a imagem. Quando puxamos a corda de um arco, estamos deformando o material que o compõe. Podemos dizer que o arco é flexível? Muito bem. Hoje, na nossa videoaula,
nós vamos encerrar por aqui. Mas eu peço para vocês observarem os objetos da vossa casa. Do que eles são feitos, quais os materiais, são rígidos ou flexíveis. Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço e até mais!